Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então se você é novo por aqui, peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino das notificações e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que assim você irá nos incentivar a trazer conteúdos diários para vocês. Estamos trazendo mais um corte do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN para deixar os créditos e direitos autorais. Agora vamos aqui para mais um vídeo. Flamengo tricampeão da América, tricampeão da Libertadores 2022. Vamos ver aqui as análises dos comentaristas. Campanha invicta. E a vitória por 1-0 hoje em Guayaquil para cima do Atlético Paranaense. É assunto principal do Linha de Passe desta noite. E nós tivemos um jogo isolado também do Campeonato Brasileiro. O Goiás empatou com o Corinthians por 0-0. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Meus amigos aqui na bancada, Vitor Biner, Celso Unzelt, Leonardo Bertozzi e André Kifuri. E teremos também o Paulo Calçade, diretamente de Guayaquil. Mas vamos aos destaques do programa, começando com você, Biner. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Preto. Boa noite a você, ao Léo, ao André, ao professor Celso Unzelt, aos fãs e às fãs do esporte. Primeiro, parabéns aos flamenguistas pelo título, conquista mais do que merecida. A gente vai falar bastante sobre o jogo, mas eu acho que são coisas muito importantes, né? Entra no hall dos tricampeões da Libertadores. Tem tanta coisa para falar, eu vou destacar uma, quem não tinha pensado. Eu quero destacar o Gabigol, porque outro dia eu encontrei o João Guilherme no corredor. O João Guilherme falou, olha, talvez seja o segundo maior ídolo da história do clube. Aí eu pensei em gerações, pensei nos ídolos das gerações anteriores, né? Obviamente o Zico é o maior de longe, mas aquele time tinha outros grandes jogadores. O Júnior, por exemplo, é um exemplo. É um jogador que pode ser citado. Aí hoje o jogo estava difícil, o Atlético coletivamente era melhor. Gabigol, do lado direito, chama o zagueiro, né? Marcação individual, Pedro Henrique, consegue o amarelo. Toma o lado esquerdo, expulsa o jogador. Desmonta a marcação individual. Pouco depois, faz o gol. Gols em todas as decisões de Libertadores. 2 gols na virada contra o River Plate. O gol de hoje, toda a situação, quando o time estava num momento mais complicado que a gente imaginava que estaria na partida. A gente olha tudo que esse cara fez pelo clube. Aí eu penso ele bater do último pênalti na série, no 5º pênalti contra o Corinthians na Copa do Brasil. A relação dele com os torcedores do clube, não tenho mais dúvida, é o segundo maior ídolo da história do clube, creio eu, para a maior parte dos flamenguistas e, sem dúvida, para quem não viu a geração do Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, desse time muito vencedor. E você falou de muita coisa que a gente tem para discutir hoje no programa, né, com relação a essa decisão da Libertadores América. Tem, evidentemente, o Gabigol, tem ele como o melhor jogador da partida, tem o Pedro premiado como cara da competição, tem o Dorival Júnior, né, que vence a Copa do Brasil, a Libertadores, e tem um contrato acertado para ficar só até o final do Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer com ele? Falam até de seleção brasileira, né? Enfim, é muita coisa para a gente discutir aqui, não é, Unzelt? Boa noite para você. É sim, Preto. Boa noite aos companheiros, fãs do esporte. Temos que falar de Dorival Júnior no sentido de que ele ganhou hoje o grande título da vida, né? Ele, no máximo, tinha uma Copa do Brasil. E do outro lado, também podemos falar de Filipão. Filipão tinha um plano. 9,5 entre 10 pessoas, inclusive rubro-negros cariocas, né? O outro também é rubro-negro, Atlético, sabiam que Filipão tinha um plano. E esse plano, que me lembrou muito os meus tempos de futebol, que eu, como goleiro, ficava gritando, cada um com o seu. A marcação? A marcação, às vezes individual. Às vezes por zona, mas também cada um tem que pegar o seu dentro da zona que lhe é determinada, né? E isso ia funcionando até os 40 minutos do primeiro tempo, quando o Filipão colocou aquela placa, mantém a distância, e estava quase conseguindo. Então aconteceu a expulsão do Pedro Henrique. Moral da história, o Atlético Paranaense fez muito, fez bastante, como havia feito o Corinthians na final da Copa do Brasil, mas não foi o suficiente, porque contra um time como esse do Flamengo,
tudo o que você faz, às vezes é pouco. E aconteceu de novo, por conta das individualidades, por conta de um time muito maduro, vencedor, e que merece, sem dúvida, entrar para o hall, o seleto hall dos brasileiros tricampeões da América. É isso aí. Pedro Henrique expulso no primeiro tempo, 2 cartões amarelos, e logo depois o gol do Gabriel Barbosa. Tudo bem, André Kfouri? Tudo boa bem, noite. Preto. Boa noite aos nossos amigos aqui, meus caros, e aos nossos amigos que estão aí. O meu destaque é o Everton Ribeiro. Eu não sei se o Everton Ribeiro, nos últimos dias, tomou alguma decisão errada, do tipo pedir uma dessas pizzas que não tem explicação, como, por exemplo, frango com catupiry. Ou se, ao sair de casa, ele, para fugir do trânsito, fez um caminho diferente e acabou perdendo um compromisso, coisa do tipo. Mas em campo ele não toma uma decisão errada há meses. Hoje não foi diferente, ele é o comandante do Flamengo. O Vitor falou bastante sobre o Gabriel. O Gabriel é de fato o ídolo do rubro-negro hoje e toda a questão comparativa com o Zico, que vale para tudo, menos para o campo, sem desmerecer evidentemente o Gabriel como jogador, mas a questão da idolatria é óbvia e ele merece. O De Arrascaeta é um jogador especialíssimo, acho que não há outro como ele jogando na América do Sul. O Pedro é o futuro e é um jogador cujo teto a gente não conhece, mas a minha impressão é que o Everton Ribeiro é o craque desse time, no sentido de ser um jogador cerebral, de saber fazer as leituras corretas e de ser decisivo quase sempre. Hoje, enquanto o Flamengo não entendia o que fazer para conseguir se sentir confortável em campo por causa da marcação individual imposta pelo Atlético, o Everton Ribeiro foi o primeiro jogador a fazer deslocamentos incomuns e puxar o seu marcador por campo de defesa e, com isso, abrir um buraco bem visível e bem grande para que os demais jogadores do Flamengo pudessem ocupar esse espaço. O De Arrascaeta também, mais ou menos no mesmo período, começou a fazer isso, puxando o seu marcador para um dos lados do campo, e o Flamengo ali começou a conseguir jogar. Ele tem participação no gol, ele tem um índice de acerto de passe, as jogadas lógicas, o refinamento técnico que poucos jogadores têm, e é claro que ele tem também, e teve alguns períodos de irregularidade no seu desempenho individual, mas ele tem crescido demais. E até na comparação direta com o seu adversário por uma vaga na Copa do Mundo, eu acho que o Everton Ribeiro vai ser convocado, é a minha impressão. Hoje o Felipe Coutinho começou como reserva no jogo do Aston Villa contra o Newcastle. O Newcastle passou por cima do Aston Villa, o Coutinho entrou no segundo tempo. Então, na comparação direta dos momentos, e a comissão técnica da seleção brasileira estava nesse jogo do Campeonato Inglês, algumas horas depois o Everton Ribeiro dá um recital, mais um, na minha opinião, na decisão da Copa Libertadores. Então, que jogador! E antes mesmo de ser jogador do Flamengo, ele já era um jogador muito diferente, muito técnico e muito decisivo. Eu tiro o chapéu para ele mais uma vez. Bom, seleção brasileira que você citou aqui, o Coutinho, a Copa está muito perto. Eu já falei aqui na abertura do programa, a gente vai se debruçar de Libertadores da América. O Felipe Coutinho, que começou no banco, como você disse, de novo. Outra vez. Hoje, ele pelo menos entrou em campo, né? Saiu do banco de reserva. Antes do Bertozzi, só uma curiosidade. Às vezes você senta naquela cadeira onde está o Bertozzi, e em outros programas de destaques, você olha para mim e fala assim, poxa, já deram praticamente todos os destaques, eu achei esse assunto. O Everton, você já veio com ele preparado na manga? Eu já estava com ele preparado. Estava preparado. E se o professor ou o Vitor optassem por falar no Everton Ribeiro, eu falaria, não tenho nada a declarar, passaria para o Léo. Que isso? Não teria como me manifestar hoje. É porque começou a Gabigol, passou pelo Felipão, Pedro Henrique e tudo mais. Bertozzi, estamos juntos de novo, Bertozzi. Ô, Preto, bom estar com você. Semana especialíssima de cobertura aqui, sempre juntos. Poderia até fazer um manifesto em defesa da pizza de frango catupiry, mas não faria. E eu incluiria o milho. O frango catupiry e milho. Aí eu posso me retirar. Mas por causa do milho? Aí tem duas opções, ou chama a polícia... Como eu não quero que o André vá embora, nem chame a polícia. Sabe que o pessoal que
eu nasci em 80 e sei que muitos rubro-negros nasceram durante a década de 80 e não viveram o auge da era Zico, né? Ainda viram já o Zico em final de carreira, o que foi ainda assim um privilégio para muitos. Mas o que eles viram de Flamengo em termos de conquistas, né? Esporádico, né? 92, 2009, uma Copa do Brasil aqui, estaduais na época, que eles eram mais relevantes também, evidentemente, mas uma era em que a vitória é o hábito, desde já era Zico, né? Se a gente pensar, quando o estadual era muito relevante, 78, 2 em 79, né, professor, que teve o especial. E aí vem brasileiro em 80. O especial antes do que valia. Exato. E coisas do calendário do futebol brasileiro que sempre foi maluco, né? Mas aí vem brasileiro em 80, em 81 vem outro estadual, mais Libertadores, Mundial, e vem mais 2 brasileiros. Quer dizer, todo ano você se prepara para gritar campeão de alguma coisa importante, né? Então, assim, o 2021, em que o Flamengo não ganhou nada, embora tenha tido vices, né? Foi o ano atípico da era Gabigol. Aí eu vou entrar no Birner. A gente discutiu muito como é que a gente vai lembrar dessa era, né? Porque tem outros nomes em comum. Mas quando você pensa que as 2 finais que o Flamengo ganhou nessa era foram com gols dele, ele já pode dar título a essa era, né? A gente vai falar muito sobre a idolatria dele, é claro, mas a gente já pode chamar essa era, para mim, de era Gabigol. Por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique foi o melhor jogador da temporada em que o Flamengo ganhou 2019. Jorge Jesus. Também acho. Eu acho que o Everton Ribeiro foi o melhor jogador dessa Libertadores. E o melhor jogador do Flamengo. Mas a era Gabigol. O próprio Jesus era um candidato a ser o dono da era se ele não tivesse saído. Né? Como as coisas continuaram sem o Jesus, eu acho que uma coisa a gente já pode concordar aqui. O Gabigol é o maior jogador do Flamengo depois de Zico, incluindo a cronologia. Porque quando eu penso em outros que brigariam por isso, você tem que relativizar, né, os tempos de Leônidas da Silva, de Domingos da Guia, de Zizinho. E destacando, professor, para que ninguém chegue sem entender, o maior jogador dentro do clube, para o clube. Sim. Não o maior jogador que passou pelo clube contando o que fez em outros locais. Né? O próprio Dida, que era o ídolo do Zico. Então, ídolos nunca faltaram ao Flamengo. Contemporâneos, como lembrou o Birner, tinha pelo menos o Júnior ali. Se o Zico é o que mais fez gols, o Júnior até hoje é o que mais jogou. Então, isso também tem todo um peso. Agora, pós-Zico, e não é pouco, porque você tem um caso de amor com o Adriano, você tem o Petkovic fazendo algo que ficará para sempre. Júnior. Você tem muitos nomes rubro-negros, mas eu acho que o Gabigol seguramente. Eu acho que foi o Vinícius que lembrou num dos nossos grupos aqui da ESPN, eu nem sei em qual grupo e em que momento, mas ele lembrou que todos os gols do Flamengo em finais de Libertadores, que agora já são 4, ou foram marcados por Zico, ou foram marcados por Gabigol. Os dois juntos fizeram todos os gols do Flamengo em finais de Libertadores. Portanto, mais um Gabigol marcou em 3 decisões. Ele tem uma característica peculiar, que é ele se relaciona com uma parte da torcida do Flamengo jovem, adolescente, como nenhum outro jogador desse ciclo atual. Se identificam com ele, né? E a gente vive uma época em que tem muita gente, e aqui não vai criticar alguma, mas muita gente se liga mais nos jogadores do que até mesmo no time. Verdade. Principalmente crianças, adolescentes, que começam a se apaixonar pelo futebol e tal. Tenho 49 anos, na minha época era um pouco diferente. Mas hoje, no mundo atual, e o mundo é assim, o futebol é desse jeito também. Então tem uma parcela da gigantesca torcida do Flamengo que se liga no Gabriel, como não se liga com nenhum outro. Mesmo que, tecnicamente falando, nós possamos dar exemplos aqui nesse time que foi campeão sul-americano hoje, que estão à altura dele ou até acima dele, em relação ao potencial técnico individual. Né? Verdade. E eu acrescentaria que mascotinhas... Vou colocar mais um amigo aqui, hein? Mascotinhas de Corinthians, Palmeiras, garotos mesmo, garotos de times do exterior, já foram vistos tietando o Gabigol. Ele é um ídolo desses novos tempos. Você sabe o que eu já parei para pensar? Eu vou chamar o Paulo Calçade agora. Mas já parei para pensar no seguinte, se você sair um pouquinho daquilo que ele joga de bola, de futebol, e que ele é um jogador extraordinário, e o André trouxe aqui essa questão da criançada, né? Os caras têm ele como ídolo. Eu acho que além do jogo dele, tem aquela questão da comemoração do gol dele também.
né? E você remete, sei lá, talvez um super-herói, né? Que faz parte da linguagem. É a linguagem. A garotada adora isso, a garotada brinca, comemora gol assim, jogando na rua. E que é natural. Hoje mais escolinhas do que rua e tudo mais, né? Eu acho isso um grande natural. barato. Não combinou com marketing, não combinou com assessoria. É dele. Não, né? É ele mesmo, é isso que eu quero dizer. Então, isso arrasta aí também uma multidão de fãs que fica ali no estádio, ali naqueles cartazes. Lembra os cartazes? Hoje tem gol do Gabigol, aquela coisa toda. Vamos para Guayaquil, no Equador, ambiente do jogo, não mais no estádio, mas vivendo ainda tudo dessa conquista, o tricampeonato do Flamengo da Libertadores da América. Boa noite, Paulo Calçade. Oi, Prieto. Olá, boa noite, companheiros. Para você que nos assiste também. Bom, Prieto, acho que a gente tem duas finais para falar aqui, né? Uma final é essa, que ganhou o Flamengo, que justifica toda uma trajetória, que justifica a contratação do Dorival Júnior, que conseguiu reerguer a equipe e individualmente cada jogador do elenco. Não tem jogador do elenco que não tenha melhorado a partir do momento que chega o Dorival Júnior. Todos eles. Inclusive aqueles que estavam largados, abandonados, esquecidos, o torcedor queria longe, como o Rodinei, que fez uma campanha super decente, né? O Léo Pereira, nossa, isso aí ninguém queria nem ver. O Davi Luiz não estava bem, Felipe Luiz não estava jogando o melhor futebol que ele poderia jogar, e as coisas melhoraram muito, muito. Para Pedro, então, nem se fala. Imagina, o Pedro era um cara do banco, o Pedro não era um jogador que vivia o Flamengo, ele vivia fragmentos, momentos, o jogo está difícil, entra lá, faltando 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e aquilo parecia ser um desperdício. O Dorival conseguiu ter o Pedro, convencer o Gabigol, e o Gabigol reconheceu isso, falando com o Zinho hoje, claríssimo que ele se sente melhor do que ele era, porque ele, além de marcar o gol, e ele marcou o gol da final, ele é um jogador que alimenta o Flamengo, e quando tem Gabigol, Everton, Arrascaeta, Pedro, é muito difícil segurar, Felipe Luiz também, e aí vem o outro lado, o lado que é a final em si, a partida, as propostas, porque a gente estava imaginando o que o Felipão vai fazer. O Flamengo a gente sabia a escalação do Flamengo, a gente sabia o jeito que o Flamengo gostaria de jogar, que ele não conseguiu jogar, e aí que entra o outro lado, o Felipão teve uma estratégia para jogar contra o Flamengo, que para mim foi excepcional, extraordinária. O que estragou foi uma expulsão. E isso pode acontecer sempre. E quando, no finalzinho do primeiro tempo, levanta lá do banco e começa a se aquecer o Matheus Felipe, zagueiro. Depois vão os outros jogadores. Ali o Felipão já devia estar pensando, vou tirar o Pedro Henrique no intervalo. Não deu tempo. Ele foi expulso aos 43. E aí é outro jogo. Porque além da expulsão, veio o gol. Veio o gol porque pela primeira vez no jogo o Flamengo conseguiu circular a bola. Não conseguia circular a bola. Porque o Felipão marcou individual nos encaixes. Sim, não individual, também o Flamengo não balançou tanto o Atlético. Mas estava tão bom para o Atlético que, como comentarista, uma coisa é você se relacionar como torcedor no jogo, a outra é você estar trabalhando e tentando entender as coisas. Como comentarista, eu estava me divertindo muito, porque eu falei, eu quero ver como é que o Flamengo vai sair dessa. Como vai sair, porque passou 43 minutos sem sair. E aí veio a expulsão e ali acabou o jogo para o Atlético. O Calçade, eu queria que você falasse a respeito do Gabigol também, né? O que ele representa para o time do Flamengo, para a torcida do Flamengo. Mas tem uma coisa que eu sempre tenho uma curiosidade, e entre todos nós aqui, só você pode falar a respeito. Aqui no Brasil, o Rodolfo Landim já tinha falado durante a semana que, em caso de conquista do Flamengo, e isso aconteceu, não haveria comemoração no domingo, por conta das eleições aqui para presidente e em alguns estados para governador também. Mas me fale da sua saída aí do estádio. Como é que foi? Geralmente, quando a gente transmite uma decisão de campeonato, para sair do estádio é uma loucura. Por mais tempo que você fique ainda trabalhando no ar, é uma loucura com o carro, de trânsito, de complicação.
e, ao mesmo tempo, de alegria dos torcedores. Como é que está vivendo, neste momento, a cidade de Guayaquil? Bom, a minha saída foi super tranquila, porque eu saí assim, no momento que o torcedor do Flamengo ia começar a sair do estádio, todo mundo, que acabou a premiação. Então eu voltei aqui para onde eu estou, no hotel, super rápido. Mas você tem rubro-negros aqui, a torcida está espalhada em todo lugar, mesmo no hotel. Aqui está cheio, está repleto, né? A cidade toda. Então a galera está na rua, está aí buscando pontos turísticos, bares, restaurantes para se divertir, comemorar. E a gente nota isso, né? É uma alegria imensa, até porque o Flamengo trouxe a maioria dos torcedores desta final aqui para Guayaquil. É uma cidade para brasileiros de difícil acesso, muito difícil, né? Tem que fazer uma viagem imensa para chegar aqui. Mas a turma está se divertindo, está aproveitando esse campeonato aí, que oferecimento de Gabigol. Mas assim, o Gabigol fez um partidaço porque fez o gol no momento que entendeu ali, né, ficou um jogador a menos, ele vem por trás da jogada e faz. O Everton Ribeiro demais, João Gomes demais, mas o primeiro tempo estava complicado. O Flamengo não estava conseguindo sair. Então aí a gente tem que entender o Atlético, e me surpreendeu até as decisões que o Felipão tomou. Muito interessante o que ele fez. Mas o Flamengo está aí, é campeão, e o Gabigol, Prieto, ele é fruto do talento que ele tem, mas de um contexto do Flamengo que é excepcional. Eu vou comparar o Gabigol ao Dorival Júnior. Dorival Júnior hoje é campeão da Libertadores porque pegou uma máquina que estava vazando óleo, né? Não estava legal, a engrenagem estava torta. Ele olhou, pensou, gente, isso aqui é o maior time que eu já dirigi na vida. Se eu não conseguir dar jeito nisso aqui, eu não faço mais nada na minha vida. E o Dorival fez. E não é que ele fez o simples para diminuir o trabalho dele. O Dorival fez um feijão com arroz para diminuir o trabalho dele. Era o que o Flamengo precisava, com uma geração de jogadores mais velhos. Você tem Felipe Luiz, Davi Luiz, são jogadores mais velhos. E uma geração também de alguns jovens que estão vindo da base, daqueles que são maduros, mais experientes. Ele reuniu todo mundo, conseguiu convencer o Gabigol a desempenhar uma outra função. O Gabigol marca o gol do título, está todo mundo feliz. Então o trabalho do Dorival também foi muito bom. E seria julgado apenas ganhou ou não ganhou o título. O que é muito pouco, mas é assim que funciona no futebol. Ele tinha 2 finais e ganhou as 2. Copa do Brasil, Libertadores, e o Flamengo colocou um caminhão de dinheiro na conta com essas 2 vitórias. O Landim pegou um cheque desse tamanho aqui e estava escrito lá preto, 16 milhões de dólares a premiação. Tá bom para você? Tá bom a beça. Nós temos aí que é o começo do jogo, né, Bertozzi? Quando o Atlético começou assustando com 2 finalizações, né? 2, e o que chamou a atenção, até dentro do que o professor já tinha destacado no começo e agora o Calçade, né? É que qualquer jogador do Flamengo que recebesse a bola, quando conseguia receber a bola, ele não tinha tempo para pensar, não tinha tempo para fazer uma jogada mais elaborada até a expulsão. Então a gente intui que pela capacidade do Dorival e pelas peças que ele tem no banco, talvez para o segundo tempo ele fosse encontrar alternativas para tentar quebrar isso um pouco, mas seria muito mais difícil. Então, a realidade é que a primeira chance do Flamengo é essa, a do Gabigol, que é a decisiva, e vem depois da expulsão. Então, finais tem episódios que as condicionam, né? Não tem muito como fugir disso. E tantas finais já mudaram de história por causa disso. E eu acho que a história que a gente está contando aqui, ela não pode ser contada sem a expulsão, porque ela é absolutamente o fator decisivo do jogo. O Pedro Henrique. Ele já no jogo com o Palmeiras sai o gol de empate numa bola que ele pede pro Hendrick. Não se trata de uma corneta de escalação, eu teria também escalado Pedro Henrique e Thiago Heleno, que é a grande zaga do Atlético. O Pedro Henrique já tinha o amarelo, né? Assim como o Santana, que foi substituído. Os 2 lances foram para amarelo? Eu creio que sim. E o segundo eu creio que sim. São 2 amarelos ali, acho que não tem muito o que reclamar. Seria um pedido de condescendência por parte do árbitro no segundo lance. Só porque é uma final, tem que relevar. Mas quando você releva, você tem um adversário.
Está lá o adversário querendo ser campeão. Isso foi muito importante para o Flamengo. Que a regra tenha sido cumprida foi muito importante para os planos do Flamengo desse jogo. Acho também que o Dorival ia acabar encontrando a brecha. Até porque o que o Felipão impôs ali ao seu time, normalmente nenhum time aguenta fazer o tempo inteiro. E o Atlético tinha tido no primeiro tempo só aquela oportunidade. Mas aí não é o Dorival, professor. Foi quase uma, né? Porque foram duas seguidas. Aí não é o Dorival. Porque eu concordo contigo, não dá para fazer essa perseguição individual o tempo inteiro, porque fisicamente o time vai cair. Então ele precisava ter feito um gol. Ele teve uma chance ali. Se naqueles dois lances porque o gol você está falando de um saído, jogo de caráter diferente, um mata-mata, então outras questões. Condicionar de uma outra maneira, né? Isso. Assim como o fator Pedro Henrique condicionou para lá. Porque o que um time que enfrenta o Flamengo não pode deixar de jeito nenhum acontecer é permitir que o Flamengo tenha a bola ao redor da sua área. Da área em que o Flamengo tenta fazer o gol. Porque a chance de achar um espaço ali é muito grande. O Filipão não confiou nisso. Outro problema que ele tinha, o André citou isso essa semana, o Atlético Paranaense tomando gols em jogadas aéreas. Tinha que evitar isso, com a bola no entorno da área. Então você tem duas situações. A capacidade do Flamengo de criar por dentro, que o Flamengo cria muito mais por dentro que pelos lados. E indo pelos lados, em algum momento chega ali, o Rodinei avança e tal, a jogada aérea, que tem sido um problema para o Atlético. Então o Filipão precisava tirar o Atlético da sua área de defesa. O que ele faz? Adianta a marcação com uma marcação individual. Em algum momento, se o Atlético não fizesse o gol, era inevitável que algum jogador do Flamengo achasse um drible. E quando você acha um drible, você desmonta totalmente. É um efeito dominó. E aí tem outra coisa que o André cita. A movimentação do Everton Ribeiro. A gente viu, por exemplo, já em uns 35 minutos do segundo tempo, ali o Thiago Maia aparecendo ali pela direita para construir, onde o Everton saía. É uma questão da leitura dos jogadores. Porque o técnico tem controle sobre o jogo, o técnico pode orientar, pode falar, mas aí nós estamos falando do elenco do Flamengo. Gabigol não fazia um grande jogo, mas é um jogador muito inteligente na movimentação. E assim, desconstruiu a Arrascaeta, inteligência, não vou nem discutir Everton Ribeiro, não vou nem discutir. Ou seja, o Flamengo, a tendência era, mesmo no momento difícil, de achar uma solução. A solução foi encontrada pelo Gabigol, o Pedro Henrique. Esse combate do Pedro Henrique fora da área é muito desconfortável para ele, né? Então, você acaba obrigando o adversário a fazer coisas que o adversário não sabe fazer, porque a gente, às vezes, pressupõe que os jogadores podem fazer qualquer coisa, eles não podem, eles não conseguem fazer algumas coisas. Eu elogio o Filipão pela ousadia. Ele tentou algo que era muito arriscado. Sim. Mas até por uma questão lógica. Nos 3 confrontos anteriores com o Flamengo, ele usou o mesmo tipo de proposta. Ele povoou o meio de campo, ele protegeu a parte da frente da área, porque o Flamengo é um time que, se você perguntar para ele como ele quer jogar por dentro, e se você deixar ele jogar por dentro, ele te parte em 10 mil pedaços. Exato. Então ele falou, eu vou evitar isso, com o máximo das minhas capacidades. Nenhum dos resultados foi bom para o Atlético, mesmo considerando o 0-0 no Maracanã, com mais de 20 finalizações. Esse foi o pior jogo do Atlético de todos. Foi o Flamengo mais massacrou. Em termos de jogo, utilizou o bloco mais baixo. Exato. Em termos de jogo, foi o pior, mas o melhor resultado.